Quem nunca leu quando pequeno uma história do Homem-Aranha ou folheou quadrinhos do Super-Homem? As páginas desenhadas, os balões de conversas, tudo pensado para entreter o leitor. Mas e se eu te contar que agora é possível conhecer um pouco da história do Mato Grosso do Sul dessa mesma forma, através de histórias em quadrinhos? Essa é a proposta do Olímpio Leme, que escreveu e desenhou uma HQ para apresentar como a trajetória de um homem de Minas Gerais foi fundamental para a colonização do nosso estado. A história do Garcia, do Januário Garcia Leal, ele remonta a mais ou menos assim os anos de 1800, né? Na época que o Brasil, né, exportava, né, ouro, pedras preciosas através de Vila Rica, né, para a coroa portuguesa. Quando eu recebo essa obra em mãos, assim, eu falo assim, eu vou fazer, eu penso comigo, falei, eu não vou fazer essa história fechada. Eu vou colocar ela no contexto do Brasil, e vou colocar, que é o que acontece, né? A família dele, né? Os descendentes dele chegando em Mato Grosso do Sul. O autor conta que o desejo de contar essa trajetória não é recente. Na verdade, o Olímpio carrega essa vontade desde pequeno. Meu pai me contou essa história, né? Quando eu devia ter mais ou menos uns 8, 10 anos de idade. E eu guardei na memória. Essa história que meu pai contava, ela contava como se fosse assim, uma história dos nossos antepassados, né? Da região onde a minha família teve terra. Por exemplo, perto lá de Santana do Paranaíba, tudo. A contextualização como um todo. Isso me instigou, porque assim, desde criança eu tive muito contato com livros, né? Com revista em quadrinho. Quando eu tive a oportunidade, aí quando eu percebi que eu poderia fazer uma obra, eu imaginei assim, eu preciso falar e preciso fazer esse vínculo com o Mato Grosso do Sul. E depois de tanto tempo guardando esse desejo, Olímpio decidiu colocar a mão na massa. Após 5 anos de pesquisas, esboços, rascunhos e muitos desenhos, surgiu o livro Garcia, Luta, Fé e Justiça, que mistura a história real de Januário Garcia, conhecido também como Sete Orelhas, com as lendas que surgiram em torno do personagem. Antes de você fazer a história, você tem que escrever. Você tem que fazer os textos, né? Você tem que fazer depois as thumbnails. Os thumbnails são os desenhos pequenininhos. Depois dos desenhos pequenininhos, eu não mexi, porque hoje em dia o pessoal desenha muito no computador, né? Através dos programas. Eu ainda fiz o estilo old school. Eu peguei a prancha, desenhei a lápis. Depois que eu desenhei todas as pranchas de lápis, eu vim com a tinta nanquim, sabe? Eu vim com a tinta nanquim. Aí eu preparei todo o material, digitalizei ele, joguei no programa de computador e aí que eu fui colocando os balões. E aí a gente foi configurando as páginas bonitinho para realmente transformar o livro. Realmente é um trabalho árduo, sabe? E todo esse trabalho deu resultado, uma obra encantadora de um homem considerado herói e também vilão, responsável por uma das principais famílias que desbravaram o Bolsão sul-mato-grossense.